Oi pessoal, gostaria hoje de falar um pouco a respeito de botões em Android, como criar botões e como fazer com que eles funcionem de maneira apropriada. É, então vou criar aqui um novo projeto. Bem, eu estou partindo do princípio que você já tem instalado o ADT, o SDK do Android. Caso queiram alguma videoaula, só é comentar no link que eu vou deixar embaixo desse vídeo. Podem comentar lá que eu faço a aula se precisar. Mas pela internet existem várias aulas explicando como instalar ADT do Windows SDK, do Android SDK. Nesse caso aqui também tem essa solução. Estou usando aqui o Android, é, que já vem com o SDK e o ADT já nele. Já vem pronto para desenvolver para Android. Também vou deixar o link embaixo. Qualquer coisa vocês já estão pronto para desenvolver em Android. Bem, aqui eu vou criar aqui um novo projeto para Android, Vou colocar o nome aqui botões. Aqui é o nome do pacote. Geralmente esse nome é colocado o nome de um site. Como o meu site é renanwilliam.com, coloquei aqui com Renan William, porque os pacotes, na hora que você vai colocá-los no Google Play, isso aqui é o que diferencia de vários outros que tem o mesmo nome do seu, beleza? Então aqui eu vou deixar aqui do jeito que está, com a API 8, que é para Android a partir da versão 2.2 até para frente, da 2.2 para frente. Aqui é para escolher a imagem que vai ficar, vou deixar essa mesmo, que é só para teste. E só aqui é o nome da Activity. Vou colocar aqui principal. Ok. Criei o projeto. Nesse exato momento aqui é criado, então é, o principal.java, e aqui na pasta de resources tem o layout, que no caso vai ser, já vem configurado com o nome Hello World, certo? Então a gente vai deletar esse nome aqui. Bem, tem tem duas maneiras a gente configurar aqui os botões para o Android. Eu posso configurá-los simplesmente arrastando eles aqui, e também posso vir aqui no XML e já vim digitando diretamente aqui, certo? Então, para ficar bem mais rápido, eu vou copiar de qualquer forma aqui esse botão. Eu vou editar aqui o texto dele, vou colocar aqui somar, ok? E o ID é o que vai identificar esse botão lá na nossa classe principal.jar, beleza? Eu vou colocar aqui btn, aliás, btn somar, soma, beleza. Agora eu vou colocar uma test view aqui no meio. Essa test view eu vou deixar ela um valor 0, e vou deixar ela também com tamanho de 20 dp, que é o formato que o Android já deixa padrão aqui pra gente. Vai ficar bem maiorzinho aqui. E o botão, esse aqui eu vou chamar de subtrair. Também vou mudar o ID, btn sub. Pronto. Então aqui a gente já tem prontinha aqui a parte gráfica. Eu poderia também fazer aqui digitando esses valores aqui, certo?
Esse tipo de layout, relative layout, é o que permite a gente arrastar e ele vai automaticamente dando os valores das margens, que no caso é as margens que o botão, quando você solta aqui, ele já dá a margem que ele foi colocado aqui no caso. Bem, criado aqui os botões, nós vamos lá na classe principal Java, está aqui em Resource, em Source quer dizer, principal Java. Vou salvar aqui o que eu fiz lá. Bem, se a gente rodar, é preciso também criar um dispositivo virtual, certo? Vem aqui, configura um dispositivo. Eu vou configurar um aqui para a gente ver. New, vou colocar o nome aqui. Aliás, deixa eu abrir isso aqui, já está pronto. É mais fácil. Aqui eu dei o nome de AVD. Isso aqui é o tipo de dispositivo com tamanho 320 x 480. Acho que é um tamanho bom para a gente programar, que a maioria dos aplicativos são desse tamanho, e também ele fica mais rápido nesse tamanho, não sendo muito grande, beleza? Aqui é o tamanho do SD card, você pode botar aqui em megas ou em giga. Deixei vazio, que não vai precisar do cartão agora nessa aplicação. Pronto, aqui você pode dar um OK e está pronto o AVD, né, que é o Android virtual. Eu vou iniciar ele aqui. E demora um pouquinho, gente. O ideal mesmo é você programar com Android com um dispositivo físico, porque é bem mais rápido. O virtual demora um pouco, tanto para iniciar como para processar as informações. Enquanto ele vai abrindo lá, nesse caso aqui eu vou precisar reconhecer os botões na classe principal. Para isso eu vou chamar classe button, vou dar o nome de meus botões, pode ser qualquer nome dos botões, mas para ficar mais fácil de identificar, vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá. Soma e btn sub. Ele vai dar um errinho aqui que a gente vai ter que importar a classe Android Widget. E também vou precisar da text view. Vai ser TV1. Não me lembro se eu alterei a text view aqui, o ID, mas eu vou colocar aqui ID, colocar TV1. Ok, salvou TV1. Bem, depois de criar aqui as variáveis, eu vou precisar atribuir o valor a elas. No caso, vai ser o caminho do ID dos botões que estão aqui. Então, eu vou chamar aqui a variável btn soma igual, aqui eu faço um cast, identificar que é um botão, eu faço um cast da ID para um botão, beleza? E aqui eu vou procurar o BT soma. Mesma forma que eu vou fazer com subtrair. Aqui você pode, aqui é o ID onde está o caminho lá. Você pode ID ponto, já vai passar as opções. No caso, o que eu criei foi o soma, foi o subtrair e o TV1, que é o text view 1. Agora vai ser o subtrair, né? BT sub. E agora falta a text view. Vai ser a TV1, que é essa variável que eu criei, vai ser igual a, faço o cast para uma text view, e aqui eu indico aqui o caminho da ID, que é justamente aquela ID TV1, por exemplo, btn soma. Aqui btn soma é a ID, então ele vai buscar esse ID aqui, beleza? Bom, uma vez que eu criei
esses botões, eu já tenho o comando daqueles botões que eu criei lá, e a TestView eu tenho o controle sobre eles. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Como eles são botões, todo botão em Java ele precisa de um ouvinte, um listener, e vai ficar ouvindo, ouvindo quando você dá um toque no teclado, ele vai ouvir e vai executar determinada ação, beleza? Então eu conheço duas maneiras de fazer isso, certo? Eu vou fazer uma delas aqui, a primeira que vou fazer é implementando a interface onClickListener. Aí observa aqui que é a Android View, beleza? E aqui eu tenho que implementar o método obrigatório da interface. Como a interface eu sou obrigado a implementar. E aqui está aqui o método, certo? Vou deixar aqui View só para ficar mais fácil. Beleza. Então, quando eu apertar o botão, o que vai acontecer? Vai chamar esse método. Quando chamar esse método, eu tenho que identificar qual dos botões foi. Beleza? Primeiro eu vou chamar aqui o método do botão, que vai ser o set onClickListener. E aqui eu passo a própria classe. Por quê? Porque essa classe implementa onClickListener. Ou seja, qual é o ouvinte que eu estou setando aqui? É justamente o ouvinte dessa classe. Então ele vai buscar o ouvinte dessa classe e vai entrar nesse método aqui. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer com o método, com a variável aqui bt sub. Então, aqui eu vou ter que identificar qual dos dois estão chamando a classe ouvinte aqui para poder executar determinada ação. Para isso eu vou criar aqui um switch. Beleza? Esse switch aqui eu vou pegar vou pegar aqui ID, ou seja, ele vai verificar qual ID foi apertada, foi pressionada, e aqui eu vou confirmar r.id. Se for o btn soma, a ID que foi pressionada, faça isso. Se for a btn sub, ele vai fazer isso. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Vou criar um contador aqui. Gosto de deixar a classe aqui privada. É um contador aqui. Vai ser um int. Vai ser igual a 0. Bem, o que vai acontecer aqui? Quando eu pressionar o botão soma, ele tem que somar um valor ao contador e depois mostrar vai ter que somar um valor. Aqui é esse 0 e mostrar aqui na tela, mais um. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar o contador, no caso, e adicionar 1. E aqui eu vou chamar o tv1, que é a nossa TestView, set text. Aqui eu seto qualquer texto que eu quiser, que eu colocar aqui, vai aparecer nesse 0 que é a minha TestView. Nesse caso, eu quero que esse valor do contador seja apresentado aqui. Como o contador é um inteiro, gente, eu tenho que fazer um cast, eu tenho que fazer uma conversão de inteiro para string. Para isso eu vou chamar um método aqui da objeto string, que é o método value_of. Aqui você dá um boolean ou inteiro. Nesse caso aqui eu passo o inteiro e aqui já retorna o valor em string. Então eu chamei a minha TestView, setei o texto vai ser o quê? Vai ser o contador, que é esse. E como é um texto, ele precisa ser convertido, senão vai lançar um erro. Então já converto logo aqui. Beleza? Da mesma forma eu vou fazer aqui no sub.
Só que no sub eu vou diminuir. Vou salvar aqui, salvei, Ctrl S. Beleza. Agora eu tenho aqui o meu AVD aqui tá rodando aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui. Vai perguntar qual o tipo, é Android Application. Vou chamar aqui, pronto, e vou aguardar aqui a execução, se não ocorrer nenhum erro. Iniciando aqui, pronto, deu um erro. Qual foi o erro que deu? É aqui, é bom até acontecer que a gente vai ver direitinho os tipos de erros que ocorrem nesse tipo de trabalho. Bem, Null Point Exception. Vou ver aqui. Bem, gente, o erro aqui no caso é, eu esqueci aqui de colocar o sub. Mas estava dando no exception porque ele só estava com o método soma. Quando ele chegava aqui não tinha o método, a variável sub não tinha sido atribuída um valor a ela. Então vou rodar aqui novamente. E aqui a máquina virtual. Beleza. Quando vem subtraindo, ele diminui, no caso, somando, ele aumenta. Então esse é um dos métodos de você fazer com que o botão aqui funcione. Próxima aula eu vou mostrar um outro jeito de a gente poder implementar, a gente fazer funcionar os botões. Beleza? Então, qualquer dúvida, eu vou deixar o link abaixo do meu site, vocês podem comentar lá e perguntar. Inclusive vou deixar o link lá desse Eclipse, que já vem tudo com ADT e o SDK, para você estar baixando lá já pronto, para não ter que estar instalando separadamente o ADT, o SDK. Beleza? Então, obrigado por assistir e até a próxima.